Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós juntos aqui, como igreja, sendo a casa de Deus, sendo igreja, todos nós em uníssono, em uma voz, adorando ao nosso Deus, podendo louvar aquele que é digno. E hoje num culto totalmente especial, que é o nosso culto de Natal. Ainda faltam alguns dias para o Natal, mas é o último culto em que nós nos encontramos e celebramos hoje esse momento tão precioso, esse presente tão maravilhoso, e não só maravilhoso, mas o maior presente que a humanidade recebe, que é Deus entre nós. O próprio Deus habita entre nós, encarna como uma criança, como um bebê, e vem salvar o seu povo. O Messias tão esperado, a promessa, a maior promessa de todas, é essa, do Messias vindo. E nós hoje podemos lembrar a cada canção que nós vamos cantar aqui, desse momento, desse advento, e podemos glorificar ao nosso Deus, agradecer ao nosso Deus, sempre lembrando que a maior promessa que Deus tem para nós, ela já foi cumprida com a vinda do Messias, o Salvador do mundo. Se você puder, você pode abrir sua Bíblia comigo, senão vai ter projetado aqui o texto de Salmos, capítulo 24, e versículos 7 a 10. Livro de Salmos, capítulo 24, versículos 7 a 10, diz assim: Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Nessa noite nós vamos cantar essa primeira canção, falando quem é o Rei da Glória. Quem é esse que nós adoramos? Quem é esse menino que nasceu lá em Belém e que é o nosso Salvador? Ele é o Rei da Glória, é o nosso Senhor Jesus. Como diz esse texto aqui, forte, poderoso, majestoso, vencedor de todas as batalhas. Ele é o Rei da Glória. E você vai poder dizer isso junto conosco através dessa canção. Esse Rei da Glória, que me abraça com amor e com falar suave surpreende o meu viver. Meu coração recorda o perdão que me lavou. É esse Rei da Glória, Ele é tudo pra mim. Quem é esse Rei de anjos, o príncipe da paz, revela seus mistérios do alto para mim. Meu espírito almeja tua graça me firmar. Quem é esse Rei da Glória? Filho do Deus Criador. Seu nome é Jesus, precioso, todo-poderoso, Rei do meu coração, Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória?
majestoso com poder, sabedoria plena, gracioso Rei dos Reis, Senhor dos céus e terra, de tudo é o Criador. Quem é esse Rei da glória? Ele é tudo pra mim. Seu nome é Jesus, precioso, todo-poderoso, Rei do meu coração, Rei da glória. Seu nome é Jesus, precioso, todo-poderoso, Rei do meu coração, Rei da glória. Terra, de tudo é o Criador. Quem é esse Rei da glória? Ele é tudo pra mim. Seu nome é Jesus, precioso, todo-poderoso, Rei do meu coração, Rei da glória. Seu nome é Jesus, precioso, todo-poderoso, Rei do meu coração, Rei da glória. Vamos fazer o nosso primeiro momento de oração, agradecendo a Deus por essa graça maravilhosa que nos alcança, que nos alcançou do seu Filho ser entregue por nós, dele nascer no meio de nós, se tornar homem, se tornar nesse momento da história um bebê, para que hoje nós pudéssemos realmente glorificar e nos alegrar por esse momento que mudou a história de toda a humanidade. Senhor Jesus, nós não temos como, Senhor, não teremos nada que nós possamos te entregar que seja minimamente parecido com o presente que recebemos. Não temos nada, Senhor, a te oferecer de nós mesmos que seja minimamente parecido com aquilo que o Senhor fez por nós, tanto na cruz, mas como nascendo em nosso meio, como uma simples criança, um simples bebê, mas sendo sim, ali, pequeno, o Rei da glória. Nós, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite. E nos colocamos, Senhor, como teus adoradores, teus servos, teus filhos, mediante ao que o Senhor fez por nós. Te agradecemos pela graça maravilhosa que hoje nos alcança e que nós podemos hoje, com os lábios, com um sorriso nos lábios, dizer que o nosso Redentor nasceu para nos salvar. Nós te agradecemos e te louvamos, Deus. Amém e amém. Neste momento, antes da próxima canção, nós vamos ouvir uma poesia de Natal, lida pelo Samuel. Pode subir. Feliz Natal, nos diz a humanidade, lembrando-se de Jesus, seu nascimento, expressando os mais belos sentimentos de união, paz, amor, felicidade. Mas será que o Natal é apenas isto? Ou será que é muito mais do que pensamos? Abraçar somente quem nós amamos? Ou será amar como amou Jesus Cristo? O Natal significa o nascimento de um novo pacto, de um novo tempo, entre Deus e o todo homem pecador.
O Natal significa a esperança de reatermos com Deus a aliança, através de Jesus, o Salvador. Amém. Antes de nós cantarmos a próxima canção, eu quero ler 4 textos com os irmãos. Eu quero que você não se preocupe agora na sua Bíblia, que talvez a gente vai demorar um pouquinho nos textos. Eles vão estar projetados aqui, então você não se preocupe com isso. São 4 textos lá do Velho Testamento, que eles falam do Messias prometido. É muito importante quando nós olhamos a Bíblia e nós vemos que ela conta a mesma história do início ao fim. E ela já falava do nosso Senhor Jesus lá nos primeiros dias da criação. E quando nós olhamos a Bíblia dessa maneira, nós começamos a entender o propósito de Deus para com o homem, o propósito de Deus da redenção do homem, e nós começamos a entender totalmente diferente. Há linhas de teologia hoje em dia que inclusive falam que nós poderíamos ou deveríamos ignorar o Velho Testamento porque aquilo já caducou e a partir do Novo nós temos um Evangelho. Mas você saberia, ou aquele povo saberia, mas mesmo nós hoje, você saberia dizer o porquê que Jesus é o Messias prometido se não houvesse, aqui vão ter só 4, mas se não houvesse esses textos que nós vamos ler aqui, você saberia quem foi esse homem? Ele poderia ter sido um poeta, um filósofo, talvez até um profeta, alguém muito sábio, mas não seria o Salvador do mundo, não seria o Messias, nem seria prometido. Ele seria simplesmente alguém que apareceu e foi um grande homem. Jesus não foi somente um grande homem. Jesus não foi somente um homem revolucionário. Não, Jesus foi e é o Salvador do mundo. Ele é, como nós cantamos aqui, o Rei da Glória. Ele é o Redentor. Ele é o Cordeiro de Deus. E se não houvessem essas profecias a respeito dele, se nós ignorarmos as profecias, nós podemos correr o risco de olhar ele como um grande homem, um filósofo fantástico, um homem de uma sabedoria tremenda, mas jamais o Salvador. Alguém que eu posso seguir, mas não servir. Mas o nosso Senhor, Ele é o Messias prometido. Então o texto projetado aqui, o primeiro vai ser de Isaías 7,14. Que diz assim: por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. O próximo texto é o de Gênesis, lá o primeiro livro da Bíblia, escrito por Moisés. Gênesis 12, 2 e 3. Diz assim: farei de você, falando a Abraão, a promessa a Abraão, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Esse texto aqui, ele está, eu não sei se eu estou lendo a mesma versão daqui. Ah, sim. Esse texto aqui ele está falando para Abraão, mas sim, era a descendência de Abraão. E nós sabemos que Jesus vem dessa linhagem. O próximo texto é em Salmos 89, 3 e 4. É a promessa feita a Davi. E você lembra como Jesus era chamado? Filho de Davi. Diz assim: tu disseste, fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. E o último texto é no livro de Miqueias, capítulo 5 e versículo 2. Diz assim: mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estarão no passado distante, em tempos antigos. Só nesses 4 textos, e haveria muito mais, muitos mais, mas só nesses 4 textos nós podemos ver o Messias prometido. Nós não podemos olhar para Jesus e ver qualquer uma das coisas, como eu falei aqui,
de simplesmente um filósofo, um sábio, um homem de uma conduta exemplar. Não, ele é muito mais do que isso. Porque quando nós olhamos isso, nós pensamos que nós podemos também chegar nesse patamar. E nós esquecemos também de quem nós somos no caminho. Mas quando nós olhamos para o nosso Salvador, nós lembramos, eu preciso de salvação. Quando nós lembramos disso, nós fazemos como aquele canto de Maria. O Senhor, meu Salvador. Minha alma engrandece a Deus, meu Salvador. Amém? Essa próxima canção que nós vamos cantar é um convite. Vinde cantai, Jesus nasceu. Vamos colocar de pé? Vinde cantai, Jesus nasceu. A terra a luz desceu, a graça infinda ao mundo vem. Na gruta de Belém, na gruta de Belém, Jesus o amado, o sumo. Em derredor, que foi por grande amor que a terra veio o sumo bem. Na gruta de Belém, na gruta de Belém, Jesus humilde ao mundo. Jesus nasceu, a terra a luz desceu, a graça infinita ao mundo vem. Na gruta de Belém, na gruta de Belém, Jesus o amado, o sumo. Sim, proclamai em derredor que foi por grande amor que a terra veio o sumo bem. Na gruta de Belém, na gruta de Belém, Jesus humilde ao mundo vem. Agora nós vamos ouvir mais uma poesia. Você pode ficar de pé, que logo após nós vamos cantar uma canção. Essa próxima agora é com o Luca. Emanuel, de Tiago Rocha. São bonitos os nomes de Jesus. Cristo, Messias, Mestre e Salvador. Qualquer deles a amá-lo nos induz, cada qual nos aponta o seu amor. Há contudo um nome que reluz e transmite ao coração calor. Desde os profetas brilha sua luz, desde o Natal fala o seu favor. Emanuel, é Deus conosco, é Deus vivendo junto a nós no ingrato mundo. Emanuel, é Deus por nosso amigo.
e deixando a glória lá dos céus para descer ao vale mais profundo. Emanuel, é Deus sempre comigo. Amém. Esse é um hino muito antigo, que nos aponta para o Salvador e nos convida para chegar triunfantes e alegres para louvar o nosso Senhor. Vamos fazer isso? Ó, vinde fiéis, triunfantes e alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, o Messias prometido. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Olhai admirados a sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar encarnado. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso lhe rendam louvor. A Deus honra e glória, contentes rendamos. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor.
nasceu. O Filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. O Príncipe da paz. O governo está sobre os seus ombros, e seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Isaías 9:6. Aleluia, 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 Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Mas um dia seu amor senti, sua imensa graça receber. Descobri então que Deus não vive lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está, cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu
Deus. Podemos nos assentar. Agora então vamos chamar as nossas crianças, que já vão estar aqui. Amém. A nossa missionária Dolores ora pelas crianças? Vamos fechar os olhos, esperar mais um. Vamos fechar os olhos para falar com Deus. Mais uma neném vindo. Isso. Vamos orar? Levante sua mão direita para orar pelas crianças. Daqui a pouco nós voltaremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar pela vida dessa filharada, dessas crianças, desses que o Senhor mostra na tua palavra que são herança do Senhor, que são flechas na mão do guerreiro. Pai amado, abençoa a mente e o coração dessas crianças, para que a gente possa sentir, ó Deus, no mais profundo da nossa alma, todas as coisas que temos aprendido da tua palavra, e que a cada ano que passa, eles cresçam na tua presença, e sempre seguindo o rumo reto do teu caminho, em nome de Jesus, amém. Podem babar um pouquinho mais a saída das crianças. É bom, né? Ficar olhando para os filhotes saindo. Meus irmãos, nós que aqui estamos, quero convidar todos para abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 2. Desde já agradecendo a presença de todos que se juntam a nós nessa celebração de Natal. Tanto os que aqui estão, quanto os que nos acompanham pela internet, seja ao vivo ou posteriormente em alguma gravação. Vamos abrir o texto bíblico de Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Faremos a leitura até o versículo 15. Mateus capítulo 2, do 1 até o 15, diz assim: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntaram-lhe onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia. Pois assim escreveu o profeta: Mas tu, Belém, da terra de Jerusalém, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino.
Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes, assim que se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Oramos. Senhor Jesus, diante do Senhor nós estamos nessa noite, já tendo ouvido poesias que nos fizeram refletir a respeito do sentido, da importância do Natal. Celebramos e louvamos o Senhor através de cânticos, de hinos. Ouvimos também a Tua palavra do Antigo Testamento, nos apontando para uma promessa que viria para ser o Redentor, e agora acabamos de ler o texto, Senhor, que nos aponta para o nascimento, para o cumprimento da profecia do Senhor ao longo do tempo para o seu povo. Pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine nossa mente e coração nesse momento, tanto para compreender o texto, quanto para aplicar em nossas vidas, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje nós vamos tratar como tema da nossa mensagem: o Rei chegou, adorai-o. Essa é a mensagem principal que Mateus traz para o povo. A figura de Jesus enquanto Rei que chegou para governar os povos, para governar o seu povo em primeiro lugar, mas também a todas as nações. O fato é que estes textos nos apontam para essa época do ano, onde o mundo para ou celebrar o Natal, ou para contemplar o Natal, porque certamente é a data preferida da maioria das pessoas. Os comerciantes gostam muito, porque vendem mais. Se eu não me engano, é a data que mais vende. O comércio fica aberto até mais tarde. As famílias gostam das praças enfeitadas, das apresentações de Natal, das luzes, coisas que nos trazem brilho, que nos trazem alegria, que nos trazem beleza. É muito importante. Dificilmente achar uma pessoa que não goste do Natal diante da beleza que ele traz. Contudo, para o cristão, o Natal, ele é muito mais importante, porque além de todo o brilho, de toda a beleza já descrita, existe algo fundamental, que é um tempo de relembrar o nascimento do seu Senhor, do seu Salvador, relembrar a humildade de Jesus ao nascer, relembrar as profecias que se cumprem apontando para um Deus fiel. É um tempo de nós revermos a nossa história, porque o que nós somos, o somos em Cristo, através de Cristo, para a glória dele. E o Natal nos convida a visualizar eventos que marcam a presença de Jesus no mundo. Hoje veremos diferentes reações que pessoas tiveram diante o anúncio da vinda de Jesus enquanto Rei. Diferentes reações. Temos pelo menos 3 representações aqui. Temos Herodes, temos os magos e temos os religiosos. A luz brilha diante dos olhos de todos, mas para cada um o brilho chega de uma forma diferente. Para os magos aquele brilho trouxe adoração, para Herodes aquele brilho o cegou, a ponto de pensar perder o poder e fazer barbaridades. Já os religiosos trataram meramente teologicamente, mas sem empolgação, a respeito da vinda do Rei prometido. Pois bem, vamos analisar então, um pouquinho devagar, cada uma dessas representações de o que se faz diante da presença de Jesus, o Rei dos judeus prometido finalmente chegando ao mundo.
Uma coisa que nos chama a atenção é a presença dos magos. Nós não temos muito conhecimento a respeito desses homens, os nomes deles e outras coisas. Embora com o passar dos séculos, a tradição cristã foi investigando e tentando encontrar, inclusive, os nomes destes reis. Mas o texto bíblico não nos deixa isso claro, logo isso não é tão importante. Mas uma coisa interessante que nós sabemos a respeito dos magos é que eles eram vindo da região da Babilônia. Eles vieram de lá ao contemplar uma estrela que brilhou diferente no céu, eles vieram para adorar o menino nascido, o rei dos judeus. Sabemos que esses homens, eles eram estudiosos, eram astrólogos, eram os cientistas da época, eram pessoas que serviam ao reinado do seu povo como conselheiro, como pessoas sábias, como pessoas estudiosas. Quando o governo precisava tomar algum tipo de decisão, era coerente procurar o conselho desses homens. Veja, por exemplo, essa descrição que um comentarista faz a respeito desses babilônicos. Distinta classe de sacerdotes e eruditos babilônicos, não apenas estudavam sua teologia pagã, mas também ciências naturais, sobretudo a astronomia. Eram convocados como conselheiros do rei, em todos os seus negócios importantes do estado. Pertenciam à principal nobreza do país e gozavam da dignidade de príncipes. Por isso, a tradução sábios, feita por Lutero, é justificável. Eram homens de notável saber e importância no reino onde eles estavam. Diante disso, a pergunta que surge para nós é: o que vieram esses homens da Babilônia, um povo pagão que não tem o Deus verdadeiro como seu Deus, se deslocarem de lá para irem até Jerusalém em busca do rei dos judeus para adorá-lo? Por que será esses homens fizeram essa trajetória, fizeram essa viagem? Aqui é muito interessante, porque esses magos são apresentados para nós com uma expressão eis que, magos vindo do Oriente. Essa expressão eis, ela desperta para nós, ela sugere para nós surpresa, porque surpresa é a palavra correta ao lermos esse texto. Não é algo comum, não era algo esperado que aqueles homens viessem, é uma surpresa eles estarem ali para adorar a Deus. Por quê? Alguns comentaristas vão trabalhar com uma possibilidade muito interessante. O povo de Deus, que era o povo judeu, 6 séculos antes, foi escravizado no exílio babilônico. E lá eles ocuparam lugares importantes. Quando nós lemos histórias, por exemplo, do livro de Daniel, nós somos orientados a respeito tanto de Daniel quanto de outros amigos. Daniel tinha um costume de orar 3 vezes por dia. Por conta disso foi jogado na cova dos leões. Mas o que eu quero chamar a atenção, eram judeus que no meio do cativeiro não esconderam a sua fé. Logo a sua fé, ao mesmo tempo que trazia perigo para as suas vidas, era um testemunho no lugar onde eles estavam. Alguns queriam matá-los, mas por outro lado é uma fé que está sendo propagada pelo estilo de vida que aqueles homens judeus estavam tendo na Babilônia. Outro grupo importante que nós também vemos no livro de Daniel, são os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram lançados na fornalha. Por que razão? Porque também não se dobraram ao rei que se chamava de divindade, mas só a Deus ele se dobrava. Por conta disso, o lançaram na fornalha, e Deus livrou tanto Daniel quanto Sadraque, Mesaque e Abidnego, e no exílio o povo babilônico teve oportunidade de tomar conhecimento de um Deus verdadeiro que abençoa, que atua na vida dos seus, que existe. Nós não temos informações mais detalhadas, mas uma grande probabilidade de que estes textos que eu citei sejam pequenas amostras de um estilo de vida que aqueles homens, que aquela classe de judeus tinham no cativeiro, expressando a sua fé, inclusive lembrando textos proféticos como Mateus leu aqui na nossa introdução, que apontavam para alguém que Deus mandaria, o rei dos judeus, que seria o salvador do mundo, o redentor da humanidade.
Por conta disso, muitos acreditam que essa é a razão desses magos estarem saindo de lá, porque de alguma forma chegou aos olhos e aos ouvidos daqueles homens o nascimento de um rei prometido, o rei dos judeus. E estudiosos que eram, ao observar no céu um sinal diferente de tudo que eles tinham visto, logo ligaram aquilo que ouviram no passar do tempo como promessa, relacionado agora com aquela estrela, e seguiram convictos: onde está o rei dos judeus? Porque nós viemos para adorá-lo, nós estamos aqui para adorá-lo. Veja o que aquele mesmo comentarista diz a respeito disso. Será que nessa posição influente, Daniel e outros, não teria falado repetidamente do Deus único e do rei vindouro? Creio que sim. A notícia do nascimento de um rei que estava para vir era conhecida no mundo pagão. A notícia de que era para chegar no mundo um rei que revolucionaria a história da humanidade era também conhecida no mundo pagão. E isso é importantíssimo, porque a fé, ela estava restrita no meio dos judeus, mas agora nós temos pagãos, pessoas ainda sem compromisso com Deus, buscando o verdadeiro Deus para adorá-lo. Então, nós percebemos que esses homens chegam em uma caravana até Jerusalém. Há o costume de pensar que eram apenas 3 homens que vieram por conta dos 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Mas não há como dizer que eram apenas 3. Há indícios de que houvesse mais, pelo costume de como se deslocavam os povos naquela época, onde teriam mais pessoas junto com eles naquela caravana. Mas o mais importante que isso, especialmente, é que eles, ao chegarem, trouxeram um alvoroço em Jerusalém. Algo curioso, porque eles chegam com uma pergunta: onde está o rei dos judeus? E Herodes fica perturbado, e os religiosos também, e o povo também fica perturbado. Um anúncio tão importante que, ao invés de trazer alegria, exultação, curiosidade e juntar todo mundo para esse evento, para conhecê-lo, gera medo, gera temor, gera sentimentos muito estranhos. Não foram recebidos bem, não foram bem acolhidos em ritmo de festa por estar nascendo o Senhor, o Salvador do mundo. Mas eles, depois de serem enviados por Herodes para que fossem até Belém, chegam na casa onde estava José, Maria e o menino Jesus. Aqui eu abro um pequeno parênteses para corrigir um detalhe que às vezes passa batido nos presépios que são montados. Até tem que observar os seus lá, Kerly, se vai ter isso aqui ou não. Geralmente se colocam esses 3 magos também no presépio, mas eles não estavam do lado da manjedoura. Se você olhar com atenção, o versículo 11 vai dizer que em casa. A manjedoura foi o lugar onde Jesus nasceu às pressas. Tempo passou e eles conseguiram alocar-se em um outro lugar, numa residência. Logo, quando nós vemos um presépio que tem a representação também dos magos ali, seja simplesmente ilustração para saber da presença deles, mas não é uma fidelidade cronológica, ok? Fecha parênteses. O fato é que, num gesto de adoração, eles entregam seus tesouros: ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. Também ao longo da história foi tentado conferir significado a esses presentes, mas nós não vamos adentrar nesses detalhes porque são apenas cogitações. Mas o que eu acho mais interessante é que esses presentes seriam muito úteis para José, para Maria, para aquilo que viria logo em seguida. Porque depois que José é avisado de que Herodes, avisado por um anjo, está com má intenção no coração e quer procurar o menino para matá-lo, ele é enviado para o Egito para que ele vá para lá. Todos nós sabemos que não é fácil você planejar uma viagem, você precisa se organizar financeiramente. Imagine quando é às pressas, e esse ritmo de pressa já vinha anteriormente, porque agora nós temos um decreto do governo pedindo que cada um faça o recenseamento na sua cidade natal, e José e Maria precisam deixar a sua cidade para ir
até Belém para se recensear. Já é uma viagem às pressas. Agora precisam sair às pressas novamente, e Maria grávida, tanto que foram parar numa estrebaria para ter o menino Jesus. Agora eles precisam sair às pressas para o Egito, e lá eles vão ficar até que Herodes morra. Não sabemos exatamente quantos anos isso aconteceu, mas o fato que é um bom tempo. Você que é pai e mãe sabe muito bem que você precisa de recursos para manter uma casa. E aqueles magos vieram, adoram a Jesus e lhes dão presentes, que muito provavelmente serve de sustento no período em que eles precisam ficar no Egito, como foragidos, como forasteiros, mas assistidos. Eu acho isso incrível, como que esse processo todo, que inclui adoração, que inclui doação dos seus tesouros como oferta de adoração a Deus, cumpre o seu papel e abençoa-os na medida das suas necessidades. Esse é o primeiro grupo, é a primeira representação. Pagãos, pessoas distantes, mas que de alguma maneira, tendo conhecimento de um rei vindouro, vieram para encontrá-lo e adorá-lo, e assim fizeram. Se deslocaram, uma fé que nos move, como falamos na semana passada, uma fé que nos leva para algum lugar, nesse caso, na presença de Jesus para adorá-lo. Mas o segundo grupo que vemos, representados aqui por Herodes, o Grande, um governante, algo embebido em poder, que tinha o sucesso, o governo, o controle, como fundamentos principais da sua vida. Era um símbolo de terror. Quando olhamos no texto bíblico, logo no início, quando diz, nos dias do rei Herodes, nós podemos passar por essa leitura rapidamente, mas nós precisamos parar um pouquinho para pensar. Isso aqui não aponta apenas uma data no calendário para a gente se localizar, mas aponta para um contexto que eles viviam. A palavra Herodes, os dias do rei Herodes, trazia especialmente para o povo judeu pavor, terror, perigo, por conta da sua ira, por ser um assassino implacável, por ser marcado, por não ter escrúpulos para exercer a sua vontade sobre o povo. Mostrava um tempo onde o sangue poderia correr de qualquer forma. Volto para aquele comentarista, percebam, a dinastia heróica dos Macabeus foi destronada por ele, fez executar pelo imperador em Roma, o último Macabeu, Antígono. Depois conquistou com a ajuda dos romanos a cidade de Jerusalém, causando dentro dela um horrível banho de sangue. Depois assassinou seus rivais, um após outro. O povo judeu odiava-o profundamente. Nos dias do rei Herodes, aponta para esse tempo que nos mostra um domínio a custo de sangue. E tempos antes, um profeta surgiu apontando para um suposto salvador e tinha sido também exterminado por ele. Logo, qualquer alvoroço que surgisse apontando para alguma coisa ou alguém profético, trazia terror e temor para as pessoas. O que esse homem vai fazer diante disso? Mas ele era um símbolo de terror, um assassino implacável. Inclusive mandou matar a esposa e 2 irmãos dela, quando suspeitou de traição. Teve pelo menos 9 esposas, algumas simplesmente para alimentar sua luxúria, outras para fazer alianças políticas, porque conquistar impérios era o seu fôlego, era o seu ar, era o que o movia, e qualquer coisa que entrasse nesse caminho era um perigo que precisava ser removido. A luz do mundo brilhou, e nos olhos dele não ficou bem, ofuscou, veio como uma ameaça. Então ele encarna algo terrível, um adorador oportunista, dissimulado e perverso. Dissimulado por quê? Primeiro, ele convoca o Sinédrio,
que são os principais sacerdotes, os principais escribas, eram a chefia do povo judeu, do povo religioso. Convoca-o e faz uma encomenda teológica. Por favor, me digam, onde há de nascer o rei de vocês? É uma encomenda teológica que não tem por finalidade adorar a Deus verdadeiramente ou se aproximar do Deus verdadeiro. É uma consulta teológica com uma finalidade perversa. Mais tarde, quando ele tem do Sinédrio a informação correta a respeito do local, agora ele procura os magos secretamente, encaminha-os a Belém, já que eles ouviram que era em Belém que havia de nascer, e pede para que eles vão e se informem melhor e traga para ele informações quentinhas a respeito do local exato, do momento em que as coisas estavam acontecendo. Porque ele queria também ir adorar, dissimulado, prometeu adoração dissimuladamente, enganando aqueles homens e se comprometendo com Deus. Mas, além de dissimulado, perverso, porque depois que se dá conta, esse está na sequência que a gente não leu, do versículo 16 em diante, quando ele se dá conta de que fora enganado pelos magos, advertidos por Deus do plano de Herodes, e desvia-os por um outro caminho de volta para casa, quando Herodes toma consciência disso, ele fica perturbado e resolve fazer aquilo que ele é de verdade. Acabou a dissimulação, acabou tudo, e ele vai para o plano A dele. Manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo, de toda Belém e circunvizinhança, para não ter perigo, para não ter erro. Manda matar a todos. Esse é o religioso, esse é o Herodes, tomado com sangue nos olhos, com ira. Dissimula a adoração, mas é perverso no seu coração. O terceiro grupo e a terceira reação que temos diante da chegada do rei é a dos religiosos, quando convocados pelo rei Herodes, para que desse o local exato de onde haveria de nascer. Todo o sinédrio, todos os principais líderes foram reunidos ali e responderam corretamente a resposta, biblicamente, a resposta que o rei tinha perguntado a eles. Citaram o texto bíblico de Miqueias, que o nosso presbítero Mateus leu há pouco. Citou o texto bíblico e responderam muito apropriadamente. Fizeram um pequeno acréscimo de 2 Samuel 5:2, que aponta para o pastoreio também desse rei. Contudo, eles não estavam prontos para receber o Salvador e o Messias. Estavam prontos para responder corretamente perguntas teológicas, mas não estavam prontos nos seus corações para largar os seus afazeres e correrem na direção do rei prometido por tanto tempo aos seus antepassados. Esse grupo era o que devia estar com maior expectativa pela chegada do rei, pela chegada do Senhor. Contudo, estavam indiferentes. Isso nos faz lembrar o texto que João nos relata no primeiro capítulo, João 1:1, que diz que Jesus ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E essas características que nós estamos apontando aqui, tanto dos magos, quanto de Herodes, quanto dos religiosos, acabam sendo símbolos de reações que veremos ao longo do tempo de pessoas ao ouvirem a respeito de Jesus e de sua história. Alguns se prostram e adoram, alguns ficam enfurecidos e tentam abafar essa história de qualquer maneira, inclusive podem sujar suas mãos de sangue para que a história de Jesus não vá adiante, e muitos religiosamente ficam indiferentes a respeito da vinda do Senhor, da vinda do rei dos judeus.
Mas uma outra coisa interessante para nós pensarmos é que essa porção de texto, apenas o capítulo 2 que nós lemos, também nos apontam para a fidelidade de Deus ao apontar promessas e cumprimento de promessas. Por exemplo, o versículo 6 diz: mas tu, Belém, da terra de Judá, está apontando para Miqueias 5:2, que lemos aqui. Interessante observar o seguinte: para que José e Maria estivessem em Belém, um governador precisou encomendar um recenseamento. Logo, o movimento político que aconteceu não estava fora da soberania de Deus para que se cumprisse a profecia a respeito do nascimento de Jesus. Não fosse esse recenseamento uma obrigação legal que todos tinham que cumprir, José e Maria não teriam ido a Belém. A razão de eles se deslocarem de onde estavam para Belém foi para cumprir uma ordenança política. Veja como Deus está por detrás e no controle de toda a história para fazer cumprir a sua promessa. Vale a pena depois você investigar Lucas 2, do versículo 1 ao versículo 11, que vai mostrar justamente isso. No tempo de tal governador foi feito um recenseamento e assim José e Maria tiveram que se deslocar. Mas agora em Mateus novamente capítulo 2, o versículo 15 diz: do Egito chamei o meu filho. Isso está apontando para Oséias capítulo 11 versículo 1, que usa essa expressão, do Egito chamei meu filho. É muito interessante nós observarmos algumas coisas aqui. Primeiro Jesus é o Deus eterno, encarnado na figura de Jesus, na pessoa de Jesus. Ele é todo poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipresente, tudo estava diante dos seus olhos, mas conforme Filipenses 2, ele passou por um processo de humilhação, esvaziando-se de si mesmo, fazendo-se homem, fazendo-se servo, e aqui nós temos um processo de identificação de Jesus com a humanidade, enquanto a sua fragilidade. Jesus, o Rei do Universo, o Todo-Poderoso, aquele que lá na frente, com o sopro da sua boca, destruirá Satanás, agora precisa fugir, sendo guiado por Maria e por José. Ele precisou fugir para viver no Egito como fugitivo e estrangeiro, se identificando assim também com o seu povo, que também foi escravizado no Egito, viveu como um povo estrangeiro no Egito. Jesus se identifica, o processo de identificação profunda. Cito mais uma vez o mesmo comentarista: porque o Senhor teve de fugir, aconteceu para que ele tomasse em tudo igual a nós, até mesmo na condição de apátrida, a fim de mais uma vez gravarmos: não temos aqui morada permanente. Nem mesmo o nosso Senhor teve que ir daqui para lá, e finalmente a glória é o nosso lugar eterno. Agora tem um outro texto que é importante, que é citado, houve-se clamor em Ramá, é o versículo 18, esse texto nós não lemos, mas depois que Herodes manda matar todos os menores de 2 anos, diz que isso acontece. Vamos ler esse texto para ficar mais fácil? Vamos ler o versículo 16 até o 18. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias, e diz: ouve-se uma voz em Ramá, choro de lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. É muito interessante observarmos que aqui nós temos uma expressão diferente. Quando os textos do Antigo Testamento foram apresentados até agora, nós tínhamos a expressão:
para que se cumprisse. Em outras palavras, Deus usou todo o movimento da história para fazer cumprir a sua promessa. Aqui nós não temos que isso acontece para que se cumprisse uma profecia, colocando Deus como o autor último da ordenança das matanças daquelas crianças. Mas perceba o versículo 17: então se cumpriu o que fora dito pelo profeta. Aqui aponta os nossos olhos para o profeta Jeremias, que quando escreveu o que escreveu, mostra um contexto de consolo para aquele povo, um consolo diante da perda, mostrando esperanças futuras. Quando esse texto é colocado aqui, o que é para trazer para as mulheres, para as mães que perderam as crianças, também uma mensagem de esperança. Assim como no passado, diante de algo terrível, veio essa palavra de esperança, agora é para ter esperança. Não que os nossos filhos vão ressuscitar aqui e agora. Vamos chorar e lamentar a perda deles, mas a eternidade lhes pertence. Custou a vida deles, toda essa história a respeito de Jesus, mas eles são consolados pela presença de Deus. Esse é um outro texto que aponta para o cuidado e a fidelidade de Deus. Leio uma última vez, antes de caminharmos para o nosso encerramento, esse comentário que diz o seguinte: de modo que a opinião de Mateus não é que a morte de crianças foi determinada por Deus, com a finalidade de cumprir a Escritura, mas a tragédia terrível direciona a atenção para o texto do Antigo Testamento, a fim de consolar as mães, a partir daquelas palavras de Jeremias 31, 15 a 17, disse a Raquel em seu lamento: deixe seu choro e suas lágrimas, seus filhos retornarão do país da servidão. Essa palavra quer dizer, pois, as mães de Belém, que suas criancinhas, que por causa do Messias tiveram que entregar suas tenras vidas, também retornarão, e por isso no mundo celestial, lá um dia virão alegremente ao encontro das mães que retornam para casa. Uma mensagem de cuidado, de consolo e de esperança. Versículo 23, depois que o rei Herodes morre, nós temos novamente agora o aviso para que retornem não para Belém, não para Jerusalém, mas que eles retornem para Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: ele será chamado Nazareno. Veja o versículo 23, e foi viver numa cidade chamada Nazaré, assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Perceba que todas as movimentações geográficas de Jesus passou por movimentos políticos, de perigo, de perigo de uma forma geral, mas que redundava no cumprimento da profecia, para que aqueles, ao olharem para Jesus, não tivessem dúvida: será mais um louco? Será mais um arvorando para si ser o Messias? Mas não é. Será que é? Por isso que Mateus capítulo 2, junto com outros textos, não economizam palavra para interligar Jesus como prometido de Deus, com todos os sinais, com todas as profecias se cumprindo, para deixar claro que o rei chegou de verdade. Não é o impostor, o rei chegou, e a pergunta é: o que fazemos? O rei chegou, o Deus eterno que se fez gente, ele se identificou conosco em nossa humanidade. Herodes, astuto e cruelmente, procurou matá-lo. Os religiosos ficaram indiferentes, os magos vieram de longe para adorá-lo. Que postura de vida devemos ter diante do rei? Que postura de vida devemos ter diante do rei legítimo e de fato o prometido por Deus? Ajoelhemo-nos em humildade, reverência e adoração e submissão plena. O Emanuel, o Deus conosco, está entre nós, está em nós. Alegremos-nos. Amém? Gostaria de convidar o nosso grupo para que retorne e convidar a todos para que tenhamos um tempo de reflexão íntima. Feche seus olhos, se assim
for possível, e fale com o Senhor diante desse texto que nós explanamos. Que tipo de atitude é requerida de ti, é requerida de mim, diante do Rei dos Judeus que nasceu, diante do Emanuel, o Deus conosco, diante do Messias? Que tipo de atitude é requerida? Ajoelhemo-nos, adoremos, nos submetamos a Ele, o Emanuel está conosco. Oremos. Senhor Jesus, diante do Senhor nós estamos. E longe de nós sermos como os religiosos que estavam até prontos para darem textos bíblicos a respeito do Senhor, da sua vinda, mas não ter os corações dobrados diante do Senhor. Estarem muito mais preocupados com a sua posição política diante de Herodes do que a sua posição de adoração diante dos Reis dos Reis. Nos ajude, Senhor, a olhar para Ti e reconhecê-lo como Rei legítimo, Rei de fato, Rei que veio para morrer em nosso lugar, carregando os nossos pecados, para nos perdoar e nos purificar de todo o nosso mau caminho, para nos conduzir à eternidade na Sua presença. Gere em nossos corações arrependimento, confissão, alegria, que vem de ser perdoado pelo Senhor, alegria de pertencer a um Deus amoroso, que chegou, o nosso Rei, o Emanuel, o Deus conosco. Queremos celebrar o Teu santo nome, queremos adorar a Ti. É no nome do Senhor que nós oramos, gratos por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda vai fazer em nossa história, ó querido Salvador, Redentor. Em Teu nome, Senhor, nós queremos nos levantar para cantar uma vez mais, em adoração ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Queria convidar todos para que ficassem melhor, antes de nós cantarmos, acho que vale a pena a gente ter aquela entrada linda, podem olhar para trás, dos nossos personagens bíblicos, para que a gente possa cantar depois com eles aqui na frente. Lá vem José e Maria com seu lindo bebezinho.
rasgou, dos montes através, o brado ressoou, nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu, alegre a terra entoa, a nova alegre boa, nasceu o Redentor. Nasceu o Rei da Paz, o berço humilde jaz, nas asas desse amor, conforto a todos traz, dizer em alta voz, e Cristo satisfaz, nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu, alegre a terra entoa, a nova alegre boa, nasceu o Redentor. Amor divinal, amor celestial, quem pode te sondar? Outro igual, posso eu da morte gozar ventura tal, nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu, alegre a terra boa, a nova alegre boa, nasceu o Redentor. Ó povos, exultai, nações, ó jubilai, eis finda toda dor, jamais se dá um ai. A Virgem deu a luz, a Deus glorificai, nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu, alegre a terra entoa, a nova alegre boa, nasceu o Redentor. Amém, amém. Que beleza! Vamos ficar todos de pé e vamos orar juntos ao nosso Deus, celebrá-lo por esse tempo tão precioso. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, pela vida dessas nossas crianças que hoje vieram aqui representando os personagens que estavam presentes no seu nascimento. Nós queremos, Deus, além de nos alegrarmos com os nossos filhos, nós queremos pedir, Deus, para que o Senhor Jesus que nasceu na história também esteja no coração dos nossos filhos e possa moldar o caráter e a vida deles, o estilo de vida de cada um deles. Abençoa os nossos filhos, que eles cresçam tementes ao Senhor. Não permita que eles se desviem em momento algum, mas que eles cresçam no conhecimento do Senhor, no conhecimento dos propósitos eternos do Senhor. Abençoe os pais nessa missão divina de ensinar os filhos no caminho em que devem andar. Abençoa o Senhor. Nós nos alegramos e celebramos a sua vinda e a sua presença entre nós. Agora, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que
o amor do nosso eterno Deus e Pai, que a unção e consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós, Igreja de Jesus, reunida em culto nessa noite, bem como sobre todo o seu povo espalhado sobre a terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos.